E aí, como é que vão nossos pacientes? Estão ótimos, evoluindo muito bem. Cada semana, novos desafios. Treino, Sim, força, treino de marcha, treino de equilíbrio, controle motor e com o tratamento combinado com laser, eles estão respondendo positivamente a cada semana, reduzindo a percepção dolorosa, tendo mais aptidão física para a prática do treino em si, né? Diminuindo o potencial ali de inflamação, que eles estavam fazendo uma queixa bem forte, né? E estão aumentando a adesão ao tratamento combinado e cuidando até um pouco mais do sono, cuidando mais da alimentação, do nível de atividade física ao longo da semana, fora os treinos, melhorando a sua alimentação também, com acompanhamento nutricional. Então, está tendo um efeito positivo, positivo né? de melhora na saúde desses idosos. O grande lance, por exemplo, o que eu vejo muito no consultório, é aquele paciente idoso com dor no joelho. E é uma coisa também que limita muito, até eles falam, a gente fala, né, olha, tem que fazer atividade física. Ah, doutor, mas como é que eu faço com essa dor, né? E a gente sabe que é um feedback, um feedback negativo, né? Quanto mais positivo, quanto mais dor, mais imobilidade, mais esses pacientes acabam se restringindo. E a gente precisa tentar modificar um pouco essa percepção, porque às vezes eles não têm noção a dor não condiz com a gravidade da lesão, né? Sim. Isso daí, às vezes, traz um problema muito grande, porque esses pacientes, muito tempo parado, eles fazem uma atrofia muscular, que a gente chama de sarcopenia. Eles acabam aumentando o percentil de gordura no corpo, e isso, a gente sabe hoje que a gordura é uma maior fonte de fatores inflamatórios, e que acaba aumentando muito a percepção de dor, aumenta a sensibilização, né, dessa dor. Uhum. E, e, a imobilidade acaba diminuindo muito o ácido hialurônico dentro da articulação e, consequentemente, aumentando aqueles fatores de inflamação e favorecendo a destruição da progressão, né, da destruição da cartilagem. Eu E, observo, oi? eu observo que quanto menos nutriente, menos oxigênio aquela articulação recebe, pelo movimento, pela função natural dela, mais acelera o processo de inflamação e de E, desgaste daquela articulação. Isso vai repercutir no medo do movimento dos idosos, em produzir movimento, em sair de casa, em levantar com facilidade, em aceitar compromissos sociais também. O isolamento, a vergonha dos filhos, a vergonha das pessoas ao redor, do meio social, em diminuir aquela autonomia que eles tinham antes, né? Em reclamar muito da queixa, que está sentindo desconforto naquela articulação, que aquela articulação está dolorida. Então, eles tendem a um isolamento um pouco maior, em função do não tratamento adequado da dor de uma lesão de joelho, por exemplo. isso aí a gente observa muito, porque quando a gente faz algum procedimento em que alivia a dor deles, eles aumentam muito a atividade e, consequentemente, aquilo vira um ciclo vicioso, né? Você melhora a dor, ela faz atividade física, ele melhora mais a dor, ele aumenta a funcionalidade. Uhum. E uma coisa assim bem interessante no meu dia a dia, Núbia, a gente até discutiu, é o laser. Hoje a gente tem laser de baixa intensidade e laser de alta intensidade. A diferença entre eles é só mais saber assim, o que a gente quer de cada produto, né? E a profundidade do onde a gente quer atingir. Sim. E aí a gente sabe que esses lasers de alta, baixa intensidade não sendo, não é
é o que a gente chama de fotobiomodulação, né? A gente tirou até esse nome de laser, porque não é esse benefício não é só com laser, né? É um benefício da luz, dependendo da onda, né? Do comprimento de onda, e eles atingem uma estrutura de dentro da célula. Essa estrutura chamada de mitocôndria, ele aumenta a quantidade de energia da célula, sem a célula precisar de mais substrato. Então, ele deixa mais, otimiza melhor. É como aquele carro que, com o mesmo tanque de gasolina, andava 10 km por litro, agora ele passa a andar 30 km por litro. Mais ou menos isso. Então, mais isso eficiência, faz né? mais eficiência na produção de energia e, consequentemente, na eficácia da atividade motora, né? E favorece muito a recuperação muscular e a atividade física. Facilita a atividade física deles. Esse remodelamento mecânico, ele, no tratamento da dor, ele é favorecido muito com o laser combinado, que o exercício promove, né? Então, combinar as terapias é extremamente benéfico para o resultado mais rápido desse idoso, desse tratamento. A gente vê em alguns estudos poucas semanas já de resposta positiva do tratamento combinado, do movimento, da laser terapia, nessas questões mais complexas de grau também, diferente de artrose, de joelho, de idosos, né, doutor? Sim. E ver que é uma coisa muito comum, né, nos pacientes que têm dor, que às vezes eles não entendem por que tem tanta dor, é o que a gente chama de sensibilização central. Então, você tem uma atividade, um receptor, né, vamos dizer assim, vamos dizer a articulação sendo um receptor que envia mensagem para o cérebro. O cérebro, se ele começa a receber essas informações de forma crônica, ele tem toda uma alteração funcional e morfológica, né, de ligação entre neurônios, que faz com que qualquer outro estímulo com menor intensidade faça com que aquela paciente, aquela pessoa apresente um quadro de dor maior do que aquele estímulo numa pessoa normal causaria. Então, assim, é muito importante. Por isso que muitos pacientes apresentam melhora da dor, melhora da lesão, né? Mas ainda persiste com dor. É o joelho que foi operado e continua com dor. Aí vai para o ortopedista fala que a prótese está perfeita, que não tem problema na cirurgia, mas o paciente está com dor. E isso aí é uma coisa muito comum, que a gente chama de sensibilização central. Exato. Em qualquer articulação isso pode acontecer, né? Não Sim. só no joelho, a gente observa isso. Qualquer lesão, né, no organismo pode ocorrer essa sensibilização central. Exato. Uma coisa interessante no laser também é aquela dor muscular quando a gente faz faz uma atividade física, você fica com aquela dor, né? E que é uma sinalização do que o músculo foi ativado e você precisa daquela dorzinha, né? Então tem um lema dentro das academias, sem dor, sem ganho, né? E o bom é que o laser ajuda a melhorar essa recuperação da dor também. Hoje em dia eu estou fazendo atividade física, eu não posso pedir às pessoas, eu quase que mando, né, para fazer, que tem que fazer, e eu Faz não parte fazia. da recomendação, né? E dói. Aí eu vou lá com o aparelhinho, boto lá e aquilo dá uma melhorada satisfatória, boa. É que o exercício, ele é um estresse mecânico, né? Sim. Dentro da estrutura muscular. E com o músculo sadio, com o músculo funcional, as articulações vão ter menos sobrecarga, menos impacto sobre os movimentos funcionais do nosso dia a dia, sobre o nosso corpo, sobre o nosso peso corporal, se ele está em excesso de peso, né? Nesse sentido que a gente quer trazer. Quando a pessoa está com a condição de obesidade, isso interfere no agravo das lesões articulares.
E dos processos inflamatórios do desgaste articular que vem com o envelhecimento, independente se a pessoa tem ou não o diagnóstico de, por exemplo, artrose de joelho. O exercício é fantástico. A gente vê os pacientes melhorarem assim, de forma bem satisfatória, né? A gente tem um paciente em comum agora que está viajando e eu acredito que a viagem no momento vai ser bem melhor do que no início há um mês atrás. A dúvida também, assim, o laser, como é feito, né? E normalmente a gente precisa, o laser, além dele aumentar essa energia celular, ele tem outros benefícios sistêmicos. E é uma terapia que não quer dizer que quanto mais tempo ficar no local, mais rápido é a cura. A gente precisa de um tempo determinado em cada ponto da articulação ou do corpo para ele desprender aquela energia celular para ter o benefício. Normalmente a gente precisa ir 2 a 3 vezes na semana, mas normalmente 2 vezes, uma vez já é um benefício bom. E a gente faz assim um número de 8, 10 sessões, 6 sessões. Mas o interessante é que o paciente, na primeira sessão, ele já sai com um alívio. Né? Dependendo do motivo daquela dor, né? Ele já sai com um alívio bem legal da dor. Uma coisa também interessante que as pessoas comentam, que eles chegam com a ressonância lá, com aquela cartilagem toda destruída, os meniscos lesados, e a percepção das pessoas é que a dor, ela vem de dentro do joelho, né? Pelo menos a maioria, né, a maior dor viria de dentro do joelho. Mas a gente sabe que naquela articulação a gente tem tendão que liga o osso ao músculo, né? A gente tem o ligamento que liga um osso distal do osso mais proximal. A gente tem a cápsula articular. Dentro dessa cápsula, revestindo a cápsula, a gente tem a sinóvia, que produz ali o líquido sinovial, que produz o barra, é o que dá atividade inflamatória, é o que nutre também a cartilagem, né? Então, todas as estruturas, elas são dor. E é muito comum, às vezes, o paciente achar que a dor vai se beneficiar com a cirurgia. E, às vezes, o paciente tem uma tendinite, tem uma contratura muscular, a cápsula está mais inflamada, e a gente sabe que anti-inflamatório, essas outras terapias, têm uma resposta muito limitada e com efeitos colaterais graves se usados por muito tempo. Sim. E o laser tem, aí a gente fala, né, qual o benefício, né? Ele tem uma ação principal analgésica, que é mais imediato, tem uma ação anti-inflamatória, porque ele diminui aqueles fatores de inflamação que está ali no local, e tem uma ação regenerativa. Não vai renovar a cartilagem, a articulação, mas ele favorece a cicatrização daquela lesão, daquelas estruturas ali onde ele está atuando. Por outros mecanismos, os exercícios físicos adaptados ao paciente têm os mesmos benefícios da laser terapia. Por isso, da necessidade da combinação. Sim. Porque não adianta eu também tirar a dor do paciente e o paciente não fazer estímulo nenhum. Inatividade. E a eficácia da terapia do laser, tem um trabalho bem interessante que mostrou o paciente fazendo atividade física, fisioterapia, atividade muscular, sozinho, isolado, o laser isolado e os dois combinados. Né? Os dois combinados tinham uma resposta muito maior e superior que eles isolados. Mais rápida. Mais rápida, mais eficaz.
e mais Verdade. sustentado, né? A resposta é mais sustentável. E depois que você começa a fazer atividade física e você vê que melhora a dor, você estimula a fazer mais, né? Exato, a composição corporal é alterada e os mecanismos também de sensibilidade à dor do sistema nervoso, eles também são alterados positivamente, com as doses adequadas de exercício físico adaptado e regulares. Não, então, uma vez por semana é uma dose mínima, insuficiente de atividade Sim, física para um tratamento de dor, por exemplo. sim. Uma coisa interessante também, Nuber, é que às vezes eles relatam, a gente pergunta, e aí, a dor melhorou? Não. Mas você está andando melhor? Tô. Você está andando uma distância maior? Tô. Você está levantando a cadeira melhor? Tô. Mas, doutor, mas sabe, mas quando eu vou lá embaixo, aí a dor vem. Ou seja, as pessoas, sempre a gente vai tratar a dor, né, a gente coloca essa observação. A Sim, gente não trata para o senhor ficar bom da dor. A gente trata para o senhor ter mais funcionalidade. O sim, senhor tem sim. que fazer mais coisa. E pelo fato de fazer mais coisa, a dor lá na frente aparece de novo. Porque estressa de novo aquela articulação num limiar maior, né? Vamos dizer assim, né? Uhum. Então é uma queixa. Às vezes eu nunca pergunto se ele está sem dor. Eu pergunto se ele está, a dor está menos pior. Aí eles interpretam de uma maneira melhor. Ah, sim, está bem menos pior. Já consigo fazer isso, consigo fazer aquilo, Olha aí. mas eu tenho ainda dor. Falei, então, mas aí é com calma, a gente vai aumentando essa função. Alimentação, né? Atividade física e tratar os fatores que estão desencadeando aquilo ali. Eu E digo que, só para terminar, eu digo que a gente não trata a parte, a gente trata o todo. Trata o todo e a parte vai ficar bem. Porque se o todo não está bem, a parte também não vai melhorar, né? a mudança comportamental faz parte do tratamento da dor também, né, doutor? Então, para o paciente entender como que o tratamento está funcionando, como que o corpo está mostrando modificações que às vezes o próprio paciente não consegue nem perceber as mudanças no próprio corpo, as mudanças na sua Sim, sensibilidade à dor. E ele também não tem o entendimento da educação em dor, entender como que pode melhorar, como que pode conviver, como que pode tratar, como que pode prevenir crises de dor, tendo as informações adequadas para reduzir episódios de novas crises de dor aguda, novo processo inflamatório, regredir, voltar à estaca zero do tratamento, ou o medo do movimento, do treinamento físico, do exercício físico, da atividade social, por medo de achar que a dor vai voltar, né? Se sim. eu fizer um movimento, a dor vai voltar. A educação em dor, né? Ela é muito importante. Uhum. Saber que naquele período ali da vida, por algum motivo, estressou um pouco, ficou triste, se aborreceu, a dor vai voltar. É muito comum quando, às vezes, um familiar comenta, né? Faz um comentário até, olha, tá vendo? Olha lá, ó, tá sem dor, tá rindo, tá brincando, olha lá, nem lembra. Mas aí o que acontece? A distração é um dos melhores analgésicos que tem. Você se distraiu, se divertiu, riu, a dor passa. Então é por isso que a gente às vezes estimula vida social, ter uma atividade prazerosa para fazer, porque quanto menos dor você sentir naquele período, menos sensibilizado você vai se tornar com aquela dor crônica, né? Então a distração, o passeio, o riso, né? Uma boa conversa, um ambiente saudável, né? Uma pessoa que conviva com você que tem um astral um pouco mais para cima, isso aí também são coisas que melhora muito a analgesia do paciente.
E a gente sabe que o nível de estresse elevado piora a percepção dolorosa. Sim, muito. E às vezes acha que a dor está piorando, a doença está agravando. E Uhum. no fundo, não é. É mais do que um. Porque o cérebro não tem um local específico para você identificar a dor, né? A interpretação de dor a nível funcional, a nível cerebral, ele é muito complexo, porque ele envolve a área motora, envolve a área sensitiva, envolve a área de emoção, envolve a consciência, né? O lobo frontal. Ele existe uma estrutura primitiva, né, vamos dizer assim, que está nos primórdios, que é a amígdala, e ela, que é onde você tem aquele primeiro instinto de defesa, né, foge ou corre, ou medo, apreensão, ela ativa, na hora que ela ativa, ela sai bloqueando um monte de coisa, ela bloqueia a sua consciência e acaba você aumentando sua intensidade de dor. Então, a gente entender também toda essa neurofisiologia, né, como que o cérebro funciona também, isso aí ajuda também a gente a compreender esses sintomas que a gente apresenta e que não necessariamente é um agravo da doença de base, né? Exato. Pela minha experiência com pacientes com dor crônica, doutor, eu relato, por exemplo, mulheres com 45 anos, e quando realizam, por exemplo, treinamento físico, treinamento de força, se a dose da intensidade daquele treino for muito leve, a sensibilidade à dor, por exemplo, da fibromialgia, no caso, ou da dor lombar, que tem uma questão ali de uma hérnia, ou o joelho, que tem uma disfunção ali da patela também, uma instabilidade patelar, né? Geralmente, no caso desse caso, dessa cliente, ela relata que quando o treino é leve, a dor ainda fica residual no final do treino. Quando o treino é moderado, ela tem 100% de alívio com o exercício na dose que foi recebida pelo organismo, pelo corpo, durante a sessão de treino. Então, a dose do exercício, dependendo da sensibilidade e como que está o tratamento de dor da pessoa, independente da idade dela, interfere positivamente ou negativamente no tratamento. Por isso, da necessidade da personalização do laser terapia nessas intervenções do tratamento da dor, na quantidade, na frequência necessária. Então, não é um protocolo igual para todo mundo, de treinamento físico, de intervenção combinada também. Cada paciente responde de uma maneira no tratamento da sua dor. Isso que a gente queria trazer para deixar claro aqui. Sim, e o benefício que um paciente tem, que fala lá maravilha, às vezes não é a impressão do outro paciente que fez um tratamento semelhante, não teve a mesma resposta. Essa hora a gente tem que repensar tudo que foi feito, reavaliar os esquemas terapêuticos para tentar, aquilo que você falou, a personalização do tratamento para para aquele determinado paciente. Isso aí é importante, sim, bem importante. O que mais que a gente pode abordar aqui para o pessoal conhecer um pouco mais dessa terapia combinada para dor no joelho, doutor? Pela sua experiência no consultório. O que eu vejo, assim, as pessoas às vezes não entendem muito em relação à questão mecânica do joelho, né? O joelho, se a gente for ver um ângulo entre a coxa e a perna e a canela ali, aquele ângulo, o ideal é que ele seja bem próximo a zero. Então, se você tem um joelho que ele é bem retinho, é um joelho mais fácil de tratar. É um joelho que você consegue fazer algumas terapias que traz benefício para o paciente. O primeiro, né, é o fortalecimento da musculatura, porque quanto mais estável essa musculatura for, mais rígida também, ela for, mais estável fica essa articulação, menos lesão
essa estrutura vai causar. Agora, quando você tem aquele joelho, que ele tem uma curvatura, né? Que é o joelho para dentro ou o joelho para fora, que é o que a gente chama de o para dentro, o joelho para dentro, a gente chama de varo, né? De valgo, e o joelho para fora é o que a gente chama de varo, né? Esses joelhos, essas articulações, elas são mais complicadas, às vezes, de tratar por uma questão mecânica. Então, em vez do joelho, do fêmur e a tíbia ficarem bem paralelo um ao outro, né? Às vezes eles fazem isso aqui ou isso aqui. Então, aquelas estruturas, né, ou lateral ou medial do joelho, elas ficam sobrecarregadas, ficam tensionadas. Então, assim, esses pacientes têm uma dificuldade maior de dar alívio. Dá, mas às vezes não dão aquele alívio que o paciente gostaria que tivesse. Mas é uma limitação pela estrutura mecânica do joelho. E tem joelho... pode falar. Nessas situações desse desequilíbrio mecânico, quando a gente tem parte do grupo muscular da coxa, do glúteo, do quadril e da lombar com pouco tônus ou com muito tônus, com bastante encurtamento muscular, existe ali um desequilíbrio muscular naquela estrutura, que faz com que o joelho fique mais projetado, ou para dentro, na sua articulação, ou para fora, dependendo de como que é a posição do joelho. Principalmente mulheres têm o joelho mais para dentro, né, da linha do corpo, e os homens geralmente têm o joelho varo, que é o joelho mais aberto, né? Sim. Então, no treinamento físico, nesse processo de fortalecimento muscular, esses desequilíbrios são abordados nas intervenções. Quais exercícios são indicados de fortalecimento, para quais segmentos, para quais grupos musculares, e quais exercícios são indicados de alongamento, flexibilidade, liberação miofascial, outras intervenções que são possíveis também de serem realizadas para que a gente tenha mais estabilidade dessa articulação e mais funcionalidade, né? Então, combinando com o laser, que faz com que o idoso, por exemplo, tenha menos sensibilidade à dor e mais aptidão funcional daquela estrutura articular que está em intervenção, em tratamento, o exercício fica mais facilitado. É a prática que a gente está desenvolvendo, né, com os idosos 80 a mais. E o quanto antes iniciar, é melhor, né? Sim. Porque quanto antes iniciar, menos estresse vai ocorrer, menos desvio, né, dessa articulação vai ter. Então, essa musculatura ela tem que estar eficaz, né? Não é aquela coisa mais ou menos. Tem que fazer atividade física mesmo, tem que ter massa muscular, principalmente, é que a gente fala na geriatria, né? Você precisa treinar da sua cintura para baixo, onde você tem o maior grupo muscular. E isso tem uma influência muito na questão da cognição, da memória também, né? Sim. Então, você tem neurocientistas, eu fiz um curso de neurociência, onde o neurocientista, ele relatava, olha, se for para eu escolher entre comer e fazer atividade física para a minha memória, eu vou optar, se eu tiver que escolher, não que um é ruim, o outro é... Não, se eu tiver que escolher entre os dois, eu opto pela atividade física. Isso eu achei bem interessante, porque as pessoas, né, relatam muito a questão da comida, da alimentação, que é extremamente importante, né? Mas eu achei interessante que ele falou, não, se for para eu escolher entre um ou outro, eu opto pela atividade física. Porque tem a proteção neuronal do exercício de forma direta entre músculo e cérebro. E a parte do corpo que a gente tem mais músculo é da cintura para baixo. Então, é atividade física de membro inferior. E é o que a gente também precisa para o envelhecimento, né?
Sim. Para marcha, para equilíbrio. E quando a gente vai ver que se um idoso está bem clinicamente, qual uma medida que a gente utiliza? A da panturrilha, né? Circunferência e panturrilha. Panturrilha. Então, eu tenho uma senhorinha, hoje ela está com 103 anos, mas na pandemia, antes da pandemia, quer dizer, 2019, ela andava 6 quilômetros. Durante a pandemia, ela passou a andar 4 quilômetros, mas assim, é todos os dias. Então, a coisa que mais me admirava nela, com seus 96 anos, era a panturrilha que ela tinha. E uma outra coisa também, andava sempre de tênis, sempre tênis. Então, essa senhora que hoje tem 103 anos nunca caiu. Como? Hoje está mais frágil, é óbvio, está debilitada, está internada, mas porque ela diminuiu a audição, a visão, e isso a limitou. Mas se não fosse pela audição e pela visão, ela estaria caminhando até hoje. A gente observa muitos idosos com sandália e chinelo. Sim. Né? E aí o risco de queda é muito maior, de instabilidade de tornozelo, joelho, quadril também é muito maior, e cansaço, né? Porque tem menos absorção de impacto a sua marcha ali. Eu digo que sandália de dedo, né? Ou seja, sandália onde o dedão não tem nada acima dele, eu falo que é mata velho. Olha, esse chinelo aí é mata velho. Desculpa a expressão, mas assim, vai matar, porque vai cair, vai tropeçar nele. Eu vejo isso muito, por exemplo, sandália de dedo, eu vou subir uma escada e se o degrau tiver aquele ressaltozinho, quando você vai subir, a sandália bate ali. Porque você tem noção de onde está o seu dedo, mas não onde está a ponta da sandália. Você perde essa noção. Sim. E se você levanta o dedão numa sandália, automaticamente não levanta o solado também. Então o solado fica arrastado no chão. Então você tropeça muito. Então o sapato adequado também é extremamente importante para você não cair, não causar nenhuma lesão, né? E o joelho tem que estar bem. Então você tem que ter músculo. É músculo forte, contratura, a contração ela tem que ser rápida, você tem que ter reflexo. Então, se você receber um estímulo, né? Você vê isso muito. Você vai receber um estímulo de queda, a tua contratura ela tem que ser rápida, eficaz e intensa para você se manter em pé. Exato. É muito comum eu pegar os dedos, né, no ombro do paciente por trás, assim mesmo, só fazer assim, ó, cair que nem uma tábua. É onde eles caem. E melhora muito quando faz exercício. Faz exercício, melhora. Tem várias capacidades físicas, além da força, da flexibilidade, que são extremamente importantes com que o idoso realize. Oi? Estou vendo. Com que o idoso realize treino de potência muscular, por exemplo. Sim. Que é um treino que aumenta a velocidade, a agilidade daquele movimento, mudança de direção também, quando for necessário, de acordo com piso, terreno, eminência de queda, posicionamento adequado para sentar e levantar, né? Tudo isso um esbarrão na rua, um esbarrão em casa, é o cachorro, é o pet que pula em cima. É as coisas do dia a dia. Uhum. A gente não tem muito para onde fugir, a gente tem que fazer atividade física. Está acabando aqui, eu já vou para academia. Porque se não faz de madrugada, você não faz hora nenhuma. Fica no corre do dia a dia. Não perca seu compromisso. É um compromisso com a gente mesmo, né? Eu também treino de manhã bem cedinho. Não, tem que fazer. A gente que faz geriatria e nós que fala em prevenção, a atividade física
essencial. É isso aí, Liliana. Obrigada pelo convite. Continuo à disposição aqui pelo direct, pelo meu perfil no Instagram também, pelo WhatsApp também coloco à disposição ali, caso queiram tirar alguma dúvida, saber como que funciona essas intervenções combinadas aqui na Zona Sul, no Rio, como que pode ter acesso à minha consulta de avaliação física, atendimento domiciliar e a consulta de avaliação e diagnóstico com o Dr. Expedito. Tá bom? Sim. Obrigada, doutor. Nada, um abraço. E vamos marcar uma outra aí para a gente falar mais sobre atividade física. Combinado. Essa importância na vida da gente. Exato. Combinado. Foi um prazer. Boa noite. Tchau, Obrigada. gente. Um abraço. Obrigado por todos aí.